Em torcidas organizadas, em qualquer outro grupo, nós teremos pessoas autoras de crimes. E geralmente, esses que têm um histórico agressivo anterior tendem a ser aqueles que cometem as maiores e mais graves ações contra outros torcedores adversários. Quanto à indiferença em relação a ser reconhecido e mesmo assim divulgar vídeos, fotos, mensagens sem nenhuma preocupação, tem a ver com algo maior, que é uma sensação de impunidade que as pessoas têm em diferentes cenários e especialmente nesses meios onde se sentem, além de uma percepção já sistêmica, genérica, ampla da impunidade, ou que outros colegas, amigos, parceiros, participantes, diante de situações semelhantes de agressão, ou não tiveram punição nenhuma, ou passaram por uma pena muito pequena e que tem-se uma conclusão muito distorcida que o resultado, agressão, para marcar as características daquele grupo, para demonstrar que se perde no campo, mas que se ganha fora dele, as pessoas passam a ter, em função das suas emoções, uma indiferença pelo fato de serem reconhecidas, punidas e condenadas, porque geralmente essas penas são muito baixas de maneira geral. E algumas vezes, quando envolve uma quantidade muito grande de pessoas, tem dificuldade, por exemplo, de conduzir para a delegacia, de fazer os registros adequados, de modo que ao longo do tempo fica difícil para uma delegacia, por exemplo, fazer as convocações adequadas de todas essas pessoas, algumas delas com documentos adulterados, com endereços errados, e que, então, esse histórico de não punitividade geralmente é um fator que incentiva ou diminui o temor de comportamentos antijurídicos. Para muitos, as torcidas organizadas representam mais do que paixão pelo futebol. Elas são espaços de identidade, socialização e até mesmo suporte comunitário. Mas o que leva a parte dessas torcidas a se transformarem em grupos violentos? E essa violência é um reflexo apenas do futebol ou da sociedade como um todo? O efeito manada, ou reação coletiva, ou tomada de decisão grupal, ela de fato existe em diferentes contextos e na questão do esporte, especialmente do futebol, isto é aplicável sim, porque existe uma questão de efeito manada quando se tem um elemento de identidade para as pessoas, como por exemplo, estarem vinculadas a uma determinada torcida organizada. E especialmente, esse efeito se propaga de maneira mais intensa quanto maiores estão as proporções das reações emocionais. Como por exemplo, diante de uma derrota, quanto mais intensa, quanto maior a diferença do resultado entre perdedores e ganhadores, maiores tendem a ser as proporções dos comportamentos agressivos, de insulto, de violação das leis, de deturpação do respeito ao ser humano. Portanto, é absolutamente aplicável e quanto maior a diferença de um resultado, maior o risco disto se envolver. E quando nós temos uma quantidade maior de pessoas no mesmo ambiente, isto viabiliza, isto facilita com que o fator influência tenha um resultado imediato, porque as pessoas estão do lado, no mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico. É fundamental mudar a cultura do futebol e a relação que existe entre clube e torcida uniformizada. O clube tem uma relação muito próxima da torcida. E pode ser. Agora, ela precisa ser sustentada por outros elementos, inclusive esses de conformidade. A torcida organizada carrega o símbolo do clube. Ele prejudica institucionalmente o clube. Isso pode trazer não só um prejuízo desportivo, como um prejuízo econômico. A marca, a reputação, a dinheiro, a patrocinador, uma série de riscos que o clube corre pela associação com a torcida organizada. Então, se há uma parceria entre clube e torcida uniformizada, que se cobre da torcida uniformizada, que se faça o registro, que se faça o cadastro, que se faça uma análise de antecedentes desses torcedores. E aí pode existir um vínculo. Agora, no momento que tem membro dessa torcida uniformizada que participa de atos como esse, o clube imediatamente, se há um vínculo, precisa conversar com essa torcida organizada e dizer: vocês já baniram o quadro associativo de vocês?
Porque se vocês não baniram, eles não vão entrar no estádio. E mais do que isso, vocês também não vão entrar no estádio. E a gente vai tirar a faixa de vocês. Então precisa mudar essa relação com uma relação viciada. Muitas vezes à base do medo. Eu já entrevistei vários presidentes de clubes em São Paulo, no Recife, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, que me disseram, inclusive gravado, de que tem medo das torcidas organizadas, das torcidas uniformizadas. Porque tem gente que vai lá para torcer, tem gente envolvida, que tem o clima do torcedor, da bandeira, da paixão pelo clube. Agora, tem gente que também entra na organização para brigar e ganha status dentro da organização conforme bate no adversário, conforme organiza a briga, conforme se posiciona com relação a essa agressão permanente ao adversário. Então, o clube precisa saber disso. O clube precisa entender com que uniformizada está se relacionando. Porque no momento que o clube não entende, no momento que o clube não avalia essa uniformizada, pode ter um prejuízo pessoal, né? Um prejuízo à marca, um prejuízo desportivo e pode ser, obviamente, também objeto de penalização criminal. Se pactua com isso, se faz parte disso, também pode ser responsabilizada criminalmente. Parar, agrupar. Tem muita gente para trás. Enquanto não chegar, não dá para sair. Em dias de jogos, principalmente clássicos entre times rivais, a Polícia Militar tem uma operação especial para garantir a segurança nos arredores dos estádios. Mas até que ponto essa estratégia é eficiente? Os agentes conseguem prever e evitar esse tipo de confronto ou apenas agem quando o caos já está instalado? Bom, estamos pela sede da torcida jovem do Santos. A gente vai, a partir desse momento, iniciar a vistoria nos ônibus, verificação de documentação e embarque com os torcedores já para iniciar o deslocamento até o estádio do Morumbi. Para ninguém ficar corpo para fora, não é para ninguém arremessar nada, nem se estiver bebendo água vai jogar o copo fora, não é para arremessar nada. Lá com segurança e vamos tirar o carro aí. Ó, puxa, controlador, segurar um pouco. Hã? O Mico já tá na volta, ó, acelerado. Tá acelerado. Porque nada pode dar, tem que dar. Agora aqui inicialmente está sendo feita a revista de todos os setores. Isso é procedimento nosso que é adotado antes de cada início de cada jogo, tá? Nós montamos uma linha com os nossos policiais para que seja feito o quê? A revista de todos os setores. Senhores, isso aqui não tem distinção de raça, credo, sexo, correto? Tá todo mundo organizado junto? Se um fizer, vai todo mundo sofrer junto. Correto? Correto. Não quero saber se é mulher, se é homem, se é criança. O que aconteceu lá embaixo? Eu quero o responsável para me falar, só isso. Os caras vieram aqui, filho. Tá pegando aí, atravessando lá, passa aí? Pode. Vai falar com ele. Vai falar com isso aí. Eles são um resgate, cara. Eu fui funcionar organizado, a gente não funcionou organizado. Sabe o que foi, velho? A gente tava lá na linha do trem, que é na porrada. Chegou no local aqui, cara, já tava acontecendo a briga. O batalhão da área já interviu já na confusão e já tá colocando o pessoal, os integrantes da torcida organizada do Fluminense, já estão colocando já para dentro da sede.